Gênesis, capítulo de número 12. Todos encontraram? Queria que você lesse juntamente comigo o texto, e aí depois a gente volta fazendo algumas ponderações no texto e aprendendo algo aqui nessa noite. O texto fala o seguinte: o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, o engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. E em você serão benditas todas as famílias da terra. Repete comigo esse texto, que ele é muito pequeno. Eu vou ficar só com isso aqui mesmo, e a gente vai trabalhar algo aqui. Repete comigo: o Senhor disse, mais forte, o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, engrandecerei o teu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Somente isso. Vamos pegando aqui esse texto e aprendendo algo. Se tiver um marca-texto, uma caneta, vai ser muito útil para que a gente possa aprender algo aqui. Bom, o texto começa dizendo o seguinte: o Senhor disse. Eu vou ler o original, que seria aqui no hebraico. Expliquei alguns cultos passados que a Bíblia original é escrita em qual linguagem? Hebraica. E algumas porções, se eu não me engano, 8 versículos em aramaico. Então a Bíblia no original mesmo é em hebraico. Quando muda para o grego e depois traduz para o português, algumas palavras acabam perdendo o sentido por causa da língua portuguesa em si. Mas quando você lê o texto, esse primeiro versículo aqui, que seria Vaiomer Yud Re Vad Re Ve Elavram Lek Lekan, seria: o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra e da sua parentela. Seria mais ou menos isso. E eu vou explicar o porquê que eu li essa parte para você poder entender, tá? Então vamos embora. O Senhor, fala comigo assim: o Senhor. Primeiro detalhe do texto é que de fato aqui é a aparição de Deus no Velho Testamento. Aqui é o tetagrama, o Yud Re Vad Re Ve. Aqui é o Senhor aparecendo a Abraão. Não é de fato um enviado, um anjo. A palavra anjo significa mensageiro, aquele que traz uma mensagem da parte de Deus. Mas quando você olha para esse texto aqui, em Gênesis capítulo 12, você percebe que o próprio Deus, que nesse tempo aqui aparecia aos homens, foi de encontro a esse moço chamado Abrão. Primeira coisa que eu aprendo com você: servimos a um Deus que se comunica com o ser humano. Fala comigo assim: servimos a um Deus que fala com a gente. Primeira coisa que eu aprendo com você é que nós servimos um Deus que comunica com a gente. Esse Deus tem boca, literalmente, ele fala com a gente. Não é um Deus morto, né? É claro que Deus em si é espírito, mas quando eu falo boca é porque ele comunica com a gente. E ele fala de diversas formas. Nós sabemos que só existe uma forma do ser humano se comunicar a Deus, que é através de quê? Da oração. Então não existe mais nenhuma outra forma, pela palavra de Deus, que o ser humano consiga se comunicar a Deus. Mas Deus, ele fala de infinitas formas. Deus, ele não se limita como ele fala. Então o primeiro ponto que eu vejo, eu aprendo com você, que o texto fala: o Senhor disse, é que nós servimos um Deus que se comunica com a gente. Nosso Deus está vivo, assentado em um alto trono, e ele comunica com a gente de N formas. Ele não se limita da forma de comunicar. Talvez o que você precisa, a linguagem de Deus vai atender da forma que você vai entender. Porque talvez a forma como Deus fala comigo é totalmente diferente com você. Por exemplo, eu sou uma pessoa mais racional, então não sou emocional. Para que Deus possa falar comigo, ele precisa, digamos assim, entre aspas, falar comigo numa linguagem que eu possa compreender. Quem está me entendendo? Tem pessoas que, ao sentir a comunicação com Deus, chora. Então é muito pessoal. Mas fato é que o texto nos mostra algo importante: servimos a um Deus que se comunica com o ser humano. E não importa se esse ser humano é crente ou não é crente,
Deus comunica com o povo dele. Amém? Segunda coisa que eu aprendo com você sobre o Senhor disse é que o falar de Deus nunca será sem sentido. A forma como Deus fala com a gente sempre tem que ter uma lógica, lógicos, logos, uma noção, um sentido, uma direção. Deus nunca fala com a gente sem ter um sentido. Quando eu entendo isso, automaticamente eu blindo meu coração para que algumas coisas que possam acontecer ao longo da jornada não me tire da direção certa. Então, por exemplo, olha aqui que interessante. O falar de Deus nunca é sem sentido. Deus sempre vai falar com a gente para algo específico, ou seja, para correção, ou seja, para admoestação, ou seja, para nos levar a um novo nível, ou seja, para nos levar ao arrependimento. Mas fato é, Deus nunca se comunica com a gente de forma que não tenha sentido. Tem que ter um sentido, porque as coisas de Deus, elas são lógicas. Você pode dar um glória a Deus aí? Elas têm sentido. Quando Deus fala com a gente, e Deus fala com a gente mesmo, ou seja, através da palavra, que é a maior fonte dele falar, você consegue entender. Você fala, cara, isso aqui é Deus falando comigo, porque é muito específico, é muito detalhista Deus na fala dele com a gente. Deus, ele não se prende a sempre falar num contexto onde todo mundo vai entender. Talvez uma palavra falada era a palavra que para você tem importância, para você entender qual direção é a certa. Então, vejamos bem, o Senhor disse, a segunda coisa que eu aprendo com você é que o falar de Deus nunca será sem sentido. Pode ser sem sentido para mim, Braulio, porque não está falando comigo, mas para você que está ouvindo, a palavra é a necessária, é a mais importante e ela é exclusiva para você. Terceira coisa que eu aprendo com você, só com essa fala, o Senhor diz, às vezes Ele nos exorta e nos direciona ou impulsiona para não desistirmos. Já viu aquele momento que você está pensando em abandonar, desistir, parar? Vem Deus de forma suave, tranquila, e joga no seu coração um renovo que você levanta e fala, eu vou vencer esse negócio, eu vou fazer acontecer. Mas isso vem da onde, essa direção? Ela vem de Deus. Então o Senhor disse. Então, uma quarta verdade que eu aprendo com você, a fala de Deus nem sempre é coletiva, muitas vezes ela é particular, bem individual, para que você não possa ter dúvida que Deus está falando. Olha aqui para mim, quando Deus fala com a gente, guarda isso para você, você não tem dúvida. Quando Deus está falando com você através de alguém, você não tem dúvida. Gerou dúvida, não é Deus falando, é pessoas falando. Quando Deus fala com a gente através da palavra, o nosso espírito testifica, sim ou não? Você fala, não, isso aqui é para mim mesmo. Parece que o cara está pregando algo que ele conhece a minha vida no particular. Isso é o quê? É Deus falando com a gente de forma particular e pessoal. O erro da gente é que nós pensamos que Deus sempre vai fazer barulho para falar com a gente. Elias pensou isso, e ele esperou que viesse um vento muito forte, e ele pensou, a voz de Deus está aí. Quando veio um barulho de trovão, ele pensou, não, agora sim Deus vai falar. Aí quando ele menos esperou, um sussurro, um ventinho bem suave, ali estava a voz de Deus falando. Talvez o nosso erro é que a gente associa que Deus sempre vai falar alto com a gente, mas muitas vezes Deus fala baixinho, só para chamar a sua atenção para Ele. O Senhor disse, fala comigo assim, Abrão, mais forte, Abrão. O que eu aprendo só com essa palavra Abrão? Olha que interessante, vai comigo aí, mantém no mesmo texto, mas vai comigo no capítulo, eu acho que é o 17, versículo de número 5. Gênesis 17, versículo de número 5. Olha o que fala aí. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Pega a sua Bíblia e folheia um pouquinho, voltando para trás. Você vê que aquilo já está num relacionamento com Sarai, que depois vira Sara, no capítulo 16. No 15 você vê que N situações acontecem. No versículo 20 do 14, você vê que ele dá o dízimo para Melquisedeque. Ou seja,
Volta para o capítulo 12. Você vê que uma história está se correndo quando Deus ainda chamou esse moço quando era Abrão. Não foi uma questão assim, Deus chamou ele e em 10 dias mudou o nome dele. E mudança de nome na Bíblia tem significado. Mudança de nome na Bíblia é como se Deus estivesse mudando a história da pessoa. Quando Deus chama Abrão, do capítulo 12, ele está chamando ele, convidando ele, e detalhe, a voz de Deus era desconhecida para esse homem aqui, porque ele nem sabia que tinha esse Yud, Re, Had, Re, Ve, que é esse tetragrama, esse Senhor falando com ele nem tinha esse conhecimento. Pois é, quando o Senhor chama ele, ele ainda era Abrão. Depois de uma longa jornada, é que Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão. É como se Deus estivesse mudando a história dele. O que eu aprendo com você? Eu aprendo algo muito importante. Deus, Ele te chama da maneira que você está. Você nunca vai estar pronto. Deus, Ele vai te chamar de Abrão, quando você é Abrão, para te levar para o estágio de Abraão. Mas Ele sempre te chama da maneira que você está. Ou seja, nós nunca estaremos preparados suficiente para dizer assim, agora estou na posição que Deus pode me chamar. Não, Deus sempre vai chamar na condição que você está. Se você está aqui hoje, servindo a Deus, buscando a Deus na igreja do Senhor, não foi porque você quis vir para cá, foi porque na condição de Abrão, Deus te chamou nela, para você virar Abraão. É quando você não valia mesmo nada, Deus resolveu te chamar, Ele te escolheu. Em outros textos, o apóstolo Paulo fala que nos predestinou, ou seja, Ele falou, é você mesmo aí, você Braulio, vem cá, estou te chamando, você fulano de tal, estou te chamando, você Claudemir, estou te chamando. Quem está me entendendo? Quando eu valia alguma coisa? Não, quando eu era Abrão, quando a minha história é uma história comum, quando não fazia nada sentido o que eu vivia. Ele nos chama, é na condição do pecado mesmo, é quando nós estamos em pecado que Ele nos chama. Veja bem, Deus não fez um chamado quando esse moço se transformou numa figura melhor, numa história nova. Não, Deus nos chama quando a gente está ruim mesmo, é quando as coisas não estão dando certo. Ele nos chama com o objetivo de ressignificar a nossa história. Então, Abrão, quem que é que Deus quer? É o que está quebrado mesmo. Não é aquela frase que tem, né? Nada quebrado, não é aquilo lá não, aquilo é palhaçada. Mas Deus chama quem está quebrado mesmo. Quebrado o quê? Emocionalmente falando, espiritualmente falando. Quem está pensando em desistir. São essas pessoas na condição de Abrão que Deus fala, vem, vou mudar a sua história, vou pegar a página que se acabou e escrever uma nova história, vou continuar escrevendo sua história. Mas que qual condição que é? Na condição ruim mesmo. Ou seja, não tem a condição certa para você buscar a Deus, é na condição ruim mesmo. Eu já ouvi muita gente sempre dizendo a desculpa, não, eu vou lutar para poder ficar um pouco melhor, porque aí eu vou estar pronto para buscar a Deus. Sabe quando você vai buscar a Deus? Nunca. Porque com Deus, você buscando a Ele já não é fácil. Agora imagina tentando acertar sem Deus. Como é que você faz? Você não vai conseguir. Então o Senhor disse e expliquei. Então Abrão aqui é quando Deus nos chama na condição do pecado mesmo, na condição da lama, na condição da derrota. Olha aqui para mim aqui. Os homens têm resistência com as suas dificuldades, Deus não. Deus te chama é quando você está errando mesmo. Deus te chama quando você está fraco na fé. Talvez o irmão do seu lado, ele tem dificuldade com isso, agora Deus não. Deus, Ele te busca quando você está acertando, mas quando você erra também, porque Ele é Pai. Ele é Pai, Ele te ama. Independentemente da condição de acerto ou erro, Ele não deixa de ser o seu Pai. Não tem ex-pai. Não tem ex-pai. O Senhor disse a Abrão, agora vai comigo assim, fala comigo assim, sai da tua terra. Cara, isso aqui é riquíssimo. Isso aqui é riquíssimo. A palavra terra aqui no hebraico seria lehá, que significa sai ou vai. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte, ou você pode sair, ou você pode ir. É como se Deus estivesse traçando uma nova rota para esse moço. Então, o que eu aprendo com o sai da tua terra? A terra representa lugar de segurança, representa estabilidade. Terra representa firmeza.
é o lugar onde você estabelece princípios, marcos. E Deus faz um convite muito exclusivo para um moço que ele nem conhecia, que nem conhecia ele na verdade, no caso, né? Conhecia Deus, esse moço Abrão. Ele fala o seguinte: sai da tua terra. O que isso significa aqui? É como se Deus estivesse dizendo o seguinte: o lugar onde você acha que é seguro não é o lugar que eu te quero. Eu quero te levar para um lugar que você não conhece. Aí isso aqui vai resumir naquilo que a gente chama, como crente, de quê? Começa a ter um F e depois tem um E com acento. Fé. Sair da tua terra representa sair do lugar de segurança. Olha aqui, todos nós estamos aqui. O que mais nós prezamos é por quê? Pela segurança. A gente trabalha para ter segurança. A gente compra um carro para ter segurança. A gente faz um financiamento de alguma coisa, faz um seguro de vida, é para ter segurança financeira, segurança emocional. Tudo que nós prezamos é segurança. Aí vem Deus para um cara que não conhecia sobre Deus, porque o texto fala, se eu não me engano em Josué, que o pai, o Terá, pai de Abrão, era idólatra. Ele servia a outros deuses estranhos. Aí Deus convida esse moço, que ele nunca tinha ouvido a voz desse Yud-Re, Had-Ve, para caminhar com ele. E a primeira ordem de Deus é imperativa: sai da sua terra. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte: você vai ter que sair do seu conforto. Obedecer a minha voz é desconfortável às vezes. Seguir as minhas direções e as minhas ordens nem sempre vai ser algo que vai te dar prazer. Ouvir a minha direção nem sempre vai ser algo que você vai gostar. E de fato não é uma verdade. Quem aqui gosta de perdoar as pessoas? Levanta a mão para ver. Eu sou apaixonado. Você gosta de perdoar as pessoas? A gente não gosta. Mas por que você perdoa, Claudemir? Porque a palavra instrui para você perdoar. É simples. É demagogia a gente falar que nós amamos perdoar quem nos ofendeu. Mentira. Eu, pela minha vontade, eu queria era vingança. Sim ou não? Ou nós estamos errados aqui em dizer isso? Levanta a mão se não é verdade. Essa é a verdade, Jordão. Humanamente falando, nós queremos pagar olho por olho e dente por dente. Aí vem Deus e diz: não, você tem que perdoar. Quantas vezes? 70 vezes 7. Não tem quantidade não. É o quanto que errar, você perdoa. Pois é. Sair da terra representa sair do lugar de segurança. Terra representa estabilidade. Você quer ver uma coisa que mexe com a gente? É se mexer na parte financeira da gente. Meu Deus do céu. Isso aí, para quem é um pai de família responsável, isso incomoda demais. Na pandemia, muitas pessoas perderam a sua terra financeira. Ficaram conturbados, porque negócios fecharam, sim ou não, irmãos? A vida financeira ficou apertada, porque se tem algo que mexe com a gente, é duas coisas: saúde e finanças. Você quer ficar doido, perturbado no seu espírito? É se um médico falar assim, biópsia, pronto, tirou sua paz, acabou. Se o médico falar assim, olhar assim nos exames, falar, aí chama o outro médico para conferir, aí o outro fala assim, pediu uma biópsia, acabou, você tirou sua paz, véio. Te matou ali. Por quê? Porque tudo que nós queremos é o quê? Terra, estabilidade. Aí Deus, o primeiro encontro com Deus, com Abrão é: sai da tua confiança, sai daquilo que você está acostumado a ter base. Quer caminhar comigo? Quer ouvir minha voz? Você vai ter que aprender a confiar na minha palavra, não na sua base. Quer aprender a caminhar comigo, confiar em mim? Então você vai ter que confiar de fato mesmo. É quando eu disser para você ir para uma direção, por mais que você não entenda, você tem que ir, porque isso é sair da sua terra. Isso é deixar aquilo que você estabeleceu como firmeza. Hoje o lugar mais seguro da gente é a nossa casa, sim ou não? É o lugar onde você pode ficar literalmente pelado para tomar um banho e confortável. Sua casa. É sua casa. É o lugar onde você dorme desarmado. Ninguém dorme com uma arma segurando na cama da... Ninguém faz isso. Lucidamente não. Por quê? Porque é sua torre forte. É o seu lugar de segurança. Você tranca a porta da sua casa, você desarma, sim ou não? Agora, veja como é diferente quando você dorme num hotel. Veja como é diferente quando você dorme num lugar onde você não tem domínio sobre aquilo. Vai no meio do mato dormir na barraca. Você fica o tempo todo alarmado. O tempo todo
prestando atenção em tudo que está acontecendo. Por quê? Porque não é o seu lugar de refúgio. Agora, a sua terra, sua casa, suas finanças, é o seu lugar de refúgio. Aí, o primeiro contato com Deus a Abrão é: sai do seu lugar de refúgio. Quer caminhar comigo? Vou te levar a lugares que você não conhece, mas você precisa abandonar a terra sua de refúgio. Um outro ponto que eu aprendo sobre essa questão: sai da sua terra. Deus, Ele só pode te levar, ou te leva a um novo nível, se você abandonar o velho chão. Deus só vai te levar a um novo nível quando você abandonar o velho chão, a velha estabilidade que você criou. Olha aqui para mim, tem coisas com Deus que você não vai entender mesmo. O porquê da luta, o porquê da perseguição, o porquê da discórdia, o porquê da inveja, o porquê da maldade, você não vai entender. Mas uma coisa Deus me leva a entender nessa noite: você precisa apenas confiar na vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável aos nossos corações. Só isso que a gente tem que fazer, é confiar em Deus. E de preferência, mesmo não entendendo, não blasfema, não murmura. O murmurar atrapalha a bênção de Deus. Não questiona. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável aos nossos corações. Só que às vezes a gente fica ansioso, querendo entender qual que é o percurso que Ele vai nos levar. E Deus não vai te contar assim. Ele não vai te mostrar de cara. Uma quarta coisa que eu aprendo com você sobre sair da sua terra: sair da terra representa mentalidade. Fala comigo assim: mentalidade. Terra tem a ver com mentalidade. Eu falei da parte estrutural, casa, bens. Agora tem a terra, que é aqui, a sua mente. E essa é muito mais difícil de haver mudança. Sabe por quê? Porque ela está sólida. Dificilmente alguém vai conseguir te convencer de ao contrário, porque você já estabilizou essa terra que é a sua mente. O apóstolo Paulo foi muito assertivo quando ele disse o seguinte: olha, vocês precisam renovar de um novo espírito, mas vocês precisam também renovar o quê? A vossa mente. Então, quando Deus fala com Abrão, sai da sua terra, abandona também a maneira de você pensar. Abandona também a maneira que você aprendeu a ter confiança nas coisas. Você vai ter que ter uma nova mentalidade. Olha aqui para mim, a caminhada com Deus, ela necessita de uma nova mentalidade. Você vai ter que abandonar algumas coisas. Por exemplo, quando você não servia a Deus, você puxava um. Sim ou não? E às vezes você nem sabe o que significa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você nem sabe o que significa. Você faz por uma prática que já é cultural, sua família fazia. Mas o real significado você não sabe. Pois é, quando você passa a caminhar com Cristo, você não precisa de uma proteção de um dedo apontado no seu peito. Você tem Jesus Cristo sobre você. Deu para entender? Pois é uma nova mentalidade. É uma nova terra. Antes, no momento de ira, você xingava o nome da pelada. Agora você fala: está repreendido, Jesus. É uma nova mentalidade. É uma nova terra. É um novo conceito. Por isso que difícil, olha aqui para mim. Eu ouvi uma frase uma vez que ela mexe muito na minha cabeça. Difícil não é tirar, veja bem o que eu quero dizer, a pessoa escassa da pobreza, o pobre da pobreza. A frase é essa: o pobre da pobreza. Não é difícil. Você pega a pessoa que está passando por uma situação de pobreza financeira e põe ela no luxo. Isso não é difícil. Mas sabe o que é realmente difícil? É tirar a pobreza de espírito de dentro da pessoa. Tirar a pessoa de uma situação não é difícil. Isso é fácil demais. Isso é muito tranquilo. Você pega a pessoa e põe ela em outra esfera. Mas o mais complicado é arrancar a pobreza do coração da pessoa. Quem aqui já viu alguém financeiramente bem, mas mesquinho? Levanta a mão para mim ver. É o exemplo que se encaixa. Financeiramente a pessoa é muito bem, mas o espírito é de quê? De pobreza. Tem pessoas que têm condição financeira de andar com um carro bacana,
mas o cara não compra o carro. Teve uma época, quando a moeda real era cruzeiro, né? Não sei se você sabe disso, saiu um tanto de matéria falando que um tanto de pessoas mais velhas juntou o cruzeiro, né? As notas, como é que chamava a nota? Era cruzeiro e tinha uma outra antes do cruzeiro? Cruzados, né? Acharam um tanto de nota guardada debaixo do colchão. Por quê? A pessoa nem aproveitou. Muitas das notas que acharam, atrás havia comido. Por quê? Porque a pessoa tinha condição financeira, mas a pobreza de espírito estava dentro da pessoa, que ela nem conseguia usufruir daquilo que ela juntou. Quem está me entendendo? Aí no final deixa aí um tanto de terra para os filhos brigar. É o que acontece. É o que tem acontecido. Então, quando o texto fala, o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, também é dizendo o seguinte: olha, muda a sua mentalidade. Você vai ter que abandonar essa mentalidade que você tem, para você entender qual que é a direção que eu tenho. Olha aqui para mim. Deus não vai mudar por sua causa. Ele não vai mudar por sua causa. É você que precisa mudar para se encaixar nas diretrizes de Deus. Deus não vai se adaptar à nossa realidade, irmãos. Deus é Deus, irmãos. Guarda isso no coração seus. Deus não vai se modelar para que eu então possa ser agraciado por Ele. Não, somos nós que precisamos mudar para se encaixar na direção de Deus. E eu sei que isso é algo muito difícil de acontecer. Até porque nós sempre olhamos para Deus como um Deus, um pai babão, que o tempo todo fica dando presente para o filho, que o tempo todo fica passando a mão na cabeça, que o tempo todo, e inclusive é isso às vezes que a gente gosta de ouvir, um Deus que só abre porta. Sim ou não? Um Deus que só abençoa, mas não um Deus que instrui, não um Deus que direciona. Quem está aprendendo alguma coisa? Uma outra coisa que eu aprendo com você é que sair da terra representa também costumes e práticas que já não cabem no seu novo eu. Existem novas práticas ou costumes antigos que já não se encaixa nesse novo eu que Deus chamou para ser. Não se encaixa. As pessoas precisam olhar em você e ver que há diferença em você com os demais. Um novo eu. Continua comigo. O Senhor disse a Abrão: sai da sua terra. Fala comigo assim, da sua parentela. O que eu aprendo aqui? Presta atenção no que eu vou dizer. Nem todos os laços serão permanentes. Guarda isso. Nem todos os laços serão permanentes. Existem ciclos e laços que você vai ter que sepultá-los para que você possa continuar caminhando. Infelizmente não é como você queria que fosse. Infelizmente você não planejou que aquilo acontecesse. Mas enquanto você não sepultar os mortos, eles vão continuar apodrecendo sobre a terra. Não sei se você conseguiu entender o que eu quero dizer. Veja bem, sai da sua terra. E agora fala sobre parentela, sobre parente, sobre pessoas que são próximas da gente. Existem pessoas que você tem que enterrá-las, deixar para trás, abandoná-las, quebrar ciclo. Ah, pastor, não concordo. Abra sua Bíblia em Salmos, de número 1. Lá fala sobre o quê? Roda de escarnecedores. O conselho do salmista é: olha, abandona a roda daquele que escarnece. E ali não fala se é laço sanguíneo, laço de amizade, laço familiar, mas o texto fala: abandona algum tipo de roda que só escarnece. Então o que eu aprendo com você? Nem todos os laços são para a vida toda. E erro nosso é ficar se desdobrando, tentando consertar aquilo que já está quebrado. Irmão, aprende. Quebrou, joga fora. Senão vira entulho. Pegando caquinho, juntando caquinho, colando caquinho, não dá certo. Já quebrou? Meu filho, então infelizmente quebrou, não é o que você queria, agora segue sua vida. Você pode dar um glória a Deus aí? Uma segunda coisa que eu aprendo sobre a questão da tua parentela é que alguns vínculos servirão, presta atenção, servirão durante um tempo. Não é para a vida toda. A gente às vezes precisa ter um patrão que humilha a gente. Sabe para quê? Para nos tornar quem a gente é. Gratos. Sim ou não? Gratos.
A gente só dá valor, e é um erro da gente, quando a gente perde as coisas boas. E Deus às vezes envia situações ruins para que a gente experimente, para que quando o bom chegar a gente valorize, porque a gente é mestre em estragar o que é bom. O bom vem na mão da gente e a gente perde. Fala, para quê? Alguns vínculos servirão só por algum tempo. É minha irmã de sangue. Eu tenho texto na Bíblia que mostra que um moço chamado Caim acabou matando seu irmão, o Abel. Não era para ser assim, eu concordo, mas o pecado que destruiu tudo. O pecado que acabou com tudo. Um outro ponto que eu aprendo, fala assim comigo: Deus pode, mais forte, Deus pode me pedir para renunciar afetos, para poder me alinhar com o meu propósito. Existem afetos que Deus vai te pedir eles. Para qual objetivo? Te alinhar com o propósito. Olha aqui, gente, irmãos em Cristo Jesus, nem todos os afetos são positivos. Eu sei que tem, não é regra, mas tem exceções. Tem muito pai bacana, mas tem muito pai ruim. Tem muito pai que não serve de exemplo. Tem muita mãe bacana, eu acho que é a regra geral, mas existem exceções que tem mães que são ruins. Ou a gente não veria história no jornal de mães que tentam matar os seus filhos dentro do ventre. Então, olha aqui para mim. Existem afetos que Deus pode pedir a renúncia deles. E não importa se é seu sangue, mas se essa pessoa te distancia de Deus, Deus te pede, não, renuncie a essa pessoa. Olha aqui, talvez você é a primeira pessoa que se converteu em um ambiente totalmente caótico. E aí, para você continuar seguindo na direção de Deus, você vai ter que renunciar ao laço que você está. E quando eu falo isso, veja bem, não é cortar a sua mãe, não é isolar o seu pai, é guardar a sua fé. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Uma coisa é, eu te amo, porque você é meu laço sanguíneo, primo, pai, mãe, tio, vó. Mas em relação à minha convicção com meu Deus, eu sigo caminhando firme, porque Ele me vocacionou. Você pode dar um glória a Deus de verdade? Agora, isso é fácil? Não. Talvez para mim foi um pouco mais fácil, porque eu já nasci nesse ambiente que faz parte desse contexto. E para quem não nasceu? E para quem nasceu num ambiente que é totalmente contrário à fé que quer professar, e aí como é que faz? Você vai ter que romper, estou falando em questão da fé, com algumas crenças e laços. E aí eu tenho que ter maturidade para separar a parte do amor materno e paterno, continuar amando, mas discordando em relação àquilo que eu creio. Porque o creio é o que João 3,16 já diz já. Ele amou o mundo, se ofertou de tal maneira para que pudesse me salvar. E eu aceitei o convite. É simples assim. Isso não quer dizer, Braulio, que agora eu vou rejeitar os meus pais. Não é isso. Que eu vou deixar de agora pedir bênção, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o quê? A minha fé tem que ser inabalável em Deus. Então vamos embora. Da casa do seu pai, na verdade não é da casa do seu pai, né? Da sua parentela. Uma quarta coisa que eu aprendo com essa frase aqui, é que o ruído das vozes de quem te ama, e você ama, pode te impedir de escutar a direção de Deus. Tem um caso, lembrei que agora, de um moço que estava vindo na igreja, bacaninha, servindo a Deus. O cara estava apaixonado com o evangelho, uma coisa assim maravilhosa, mas a mãe cismou que essa não era a direção. E essa pessoa já é uma pessoa adulta, já é dono do seu próprio nariz. Eu não vou falar em relação a alguém que é menor de idade, tá? Aí é uma questão dos pais. Mas a pessoa já era adulta. E a mãe fez isso aqui para tirar a pessoa da igreja. E conseguiu tirar. Olha aqui para mim aqui. O ruído das vozes de quem te ama, às vezes pode tirar você da direção de Deus. Quem não teve um contato com o Santo dos Santos, quem não teve um contato com Jesus, não consegue compreender o chamado dele. E muitas vezes você pode estar andando sozinho, mas uma coisa é, sozinho de pessoas, mas não da presença de Deus. Você só tem que continuar caminhando. E aí a sua vida vai ser um testemunho para impactar aqueles que estão ao seu lado. Sua vida, sua trajetória,
O que você não pode fazer? Desistir, se entregar, esmurecer. O texto fala: o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, da sua parentela. Agora, um outro ponto fala assim comigo: da casa do seu pai. Ou seja, é 9h46, 8h46. Bom, o que significa da casa do seu pai? Eu disse que Terá, que era pai de Abrão, ele era idólatra. E quando Deus chama Abrão para uma nova missão, Deus está arrancando ele de um lugar onde ele estava acostumado a viver ali. O que eu aprendo com você? É que existem tradições que elas precisam morrer para que a sua história com Deus possa começar. Existem tradições, da família aqui dali, sempre foi feito assim, mas que precisa morrer para que a sua história em Cristo Jesus possa começar. Quem está me entendendo? A minha família em si não é cristã, a parte do meu pai. Meu pai foi o primeiro que se converteu. Ele teve que quebrar tradições. Isso não quer dizer que a gente rompeu o laço familiar. Minha tia está assistindo o culto aqui. Eu amo minha tia, meu pai ama a tia e considera como mãe, mas nós tivemos que romper laços espirituais. Não estou falando de laço familiar, até porque o texto fala sobre a questão de sair da casa do seu pai. Isso fala de tradições. Olha aqui, Abrão, tudo o que ele sabia sobre fé era com o pai dele, Terá. E o que ele teve que fazer com o chamado de Deus? Abandonar o que ele sabia. É por isso que Deus convida para ele: o Senhor disse a Abrão: olha, sai dessa terra que você está aí, dessa conformidade, da casa do seu pai. Eu estou te convidando para algo novo. Eu estou te convidando para viver uma experiência diferente que você não viveu. Eu estou te convidando para que você possa provar e ver que eu sou Deus sobre a sua vida. Eu estou te chamando de verdade. E olha aqui para mim, o chamado de Deus é único e exclusivo. Você sabe que foi um chamado de Deus. Aí entra um detalhe interessantíssimo: você não consegue negar o chamado de Deus. Se Deus te chamou, você pode, porque você é livre, voltar até atrás e permanecer na antiga vida, mas você sempre vai ter no seu coração que você foi chamado por Deus, e aquela voz pelo Espírito fica ecoando no seu coração, que não te dá paz. Aí tem uma música que fala, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe mais viver. Quem prova de Deus, irmão, não consegue provar do capeta mais não. O que eu aprendo com você, que mais outro ponto? Da casa de seu pai. Às vezes é necessário deixar de ser filho e assumir o compromisso de pai. Filho não tem que preocupar com conta, filho não tem que preocupar com finanças, filho não tem que preocupar com feira, filho não tem que preocupar com nada. Filho tem que preocupar só em ser filho, em ser sustentado pelo pai. Em alguns momentos Deus não te chama a ser filho, Ele te chama para assumir responsabilidade, assumir compromisso, assumir compromissos diante dele. Quando eu olho para o texto e fala, sai da casa do seu pai, é como se Deus estivesse dizendo o seguinte: Abrão, enquanto você estiver debaixo da tutela de Terá, você não pode ser pai de multidões, de nações. Você não tem jeito. Porque a direção que você segue não é a direção minha, é a direção do seu pai. Seu pai tem uma visão diferente. Agora, abandona o seu pai e segue a minha direção. Agora, você acha que isso é fácil? Para um homem que não havia ouvido nem a voz, nem sabia que existia esse Deus. Uma quarta coisa que eu aprendo com você: deixar a casa de nossos pais representa cortar o cordão umbilical. Tem que cortar, irmão. Uma criança, a primeira ação que ela recebe quando ela vem à vida não é assim, nossa, mas que gracinha. Ela recebe o quê? Uma palmada na bunda. E a segunda atitude é, corta o cordão umbilical, dizendo, agora você precisa caminhar com seus próprios pés. Já é o recado que a gente recebe quando a gente entra no mundo. Você não tem mais agora alguém para te sustentar, você precisa construir a sua história. Olha aqui para mim, em Deus, cada um aqui tem que construir a sua própria história.
Quando a gente entende isso, a gente para de nomear o irmão da oração, a irmã da oração, o irmão que ora, a irmã que pede para mim. Não, eu mesmo tenho um vínculo com o meu Deus que me chamou, e eu mesmo oro, eu mesmo peço, e Ele me responde. Eu não preciso de um intermediário, não. Jesus Cristo já é o verdadeiro intermediador entre Deus e o homem. Ele já se ofertou na cruz do Calvário. Então, um outro ponto que eu aprendo com você é que deixar a casa do seu pai também representa construir a sua história em Cristo Jesus. Olha aqui para mim, você precisa construir a sua própria história em Deus. Como é que eu faço isso? Eu lendo a palavra, é básico. Fazendo a minha oração. Aí eu vou ter experiências com Deus. Aí eu vou entendendo a palavra de Deus. Aí eu vou entendendo o propósito de Deus para a minha vida. Ou seja, não tem alguém que pega na sua mão, que vai te dizendo assim, faça isso, aquilo, outro, não. É você que precisa construir a sua história com Deus. Por isso que o convite é, sai da casa do teu pai. Porque na casa do seu pai, você vai ficar o tempo todo sustentado pelo seu pai. Você vai ter que construir a sua história. Você vai ter que arriscar. E olha aqui para mim, não existe vencedor sem lutas. Não existe. Quer ocupar uma cadeira bacana, um cargo bacana, tem que apanhar, irmão. Infelizmente é verdade, é o fato. Tem que sofrer financeiramente falando, tem que passar aperto, arroxo. Não existe ninguém que se torna campeão, vencedor, se não passar por luta, não. Tem sempre um gigante mesmo. Mas o que a gente quer? A gente quer que Deus nos coloque em condições já tudo pronto. Sim ou não? Meu tempo está estourando? Quem está sendo abençoado? O texto fala o seguinte: o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, da tua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Bom, chega um detalhe muito interessante que a gente quase não entende. O texto fala o seguinte: sai da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. A palavra aqui no finalzinho aqui, sair e vai, é lerrar, significa para você mesmo. O que isso significa na prática? É que o que Deus está pedindo a Abrão não é algo exclusivamente dependente de Deus com Abrão. Deu para entender? Porque se a gente lê por uma outra ótica, parece que Deus depende de um homem para construir uma história, sim ou não? Não é o que a gente olha quando a gente lê? Não. Mas a palavra original aqui é o seguinte: você vai fazer tudo para você mesmo. Ou seja, eu estou te chamando, te vocacionando, mas eu não preciso de você. Se você negar, eu levanto outra pessoa, mas o que eu tenho vai acontecer. Deu para entender mais ou menos? O lecar aqui é isso. Vamos lá. Para a terra que lhe mostrarei. Fala assim comigo: Deus não deu o nome da terra. E não dá o nome da terra. E não dá o nome da terra. Nem sempre Deus vai te contar o nome da terra. Nem sempre Deus vai falar assim: é para ali que você vai, o nome do lugar é assim, eu vou fazer assim com você. A maioria das vezes Deus só espera uma coisa: que você vá, que você acredite que Ele está direcionando você. E de fato você não vai entender às vezes, não vai entender, porque Ele não vai te contar. Erro nosso e detalhe interessante, a gente sempre quer ter a garantia de chegar na terra, saber como é que funciona, como é que Deus não vai contar. Deus não vai te contar o nome da terra. Ele vai te apontar a direção. Vai para lá, vai para cá, faça isso, faça aquilo. Mas o resultado, o lugar que vai ser, Ele não te conta. Uma segunda coisa que eu aprendo com você: as revelações de Deus sempre serão progressivas. É no meio da caminhada que Ele te revela as coisas. É no meio da caminhada que Ele vai te mostrando: olha, você está vendo isso aqui? Está aqui. Olha, você está vendo esse outro detalhe aqui? Quando Ele convida o pessoal, vou te mostrar biblicamente falando o que eu estou dizendo. Ele convida o povo para sair do Egito. Ele não contou como é que seria a trajetória, não. Inclusive o texto dá a entender
que se eles tivessem ido por uma direção a qual era mais perto do que poderia ir, em questão de 11 dias, se eu não me engano, eles chegariam à terra prometida. Mas sabe o que Deus fez? Fez o pessoal peregrinar durante 40 anos, andando em círculo. Aí quem olha assim, quem é ateu, fala, mas qual que é o sentido de Deus fazer um povo andar 40 anos? É porque Deus queria fazer um tratamento com aquele povo, porque a mentalidade ainda era egípcia, e Deus queria constituir um novo coração neles. Inclusive, quem entra nem é eles, é os filhos dos filhos. Quem está me entendendo? As revelações de Deus são sempre progressivas. É quando você vai caminhando com Deus, de glória em glória, de glória em glória, de tempo em tempo, Deus vai revelando as coisas. Pode parar de achar que Deus vai te revelar tudo. Esquece. Esquece esse negócio de achar que Deus vai te contar tudo que vai acontecer. Deus não vai te contar. Uma quarta coisa que eu aprendo com você: só é possível descobrir Deus na medida que você obedece. Só há uma possibilidade de descobrirmos quem somos em Deus quando a gente começa a obedecer a Deus, mesmo não entendendo. Quem está sendo abençoado? Aí o texto fala o seguinte: o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para uma terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. Fala comigo assim: Deus vai fazer de mim uma grande nação. Veja bem, Deus não precisa de uma multidão. Deus só precisa de uma pessoa disposta. Deus não precisa de uma quantidade enorme de pessoas para fazer um movimento. Deus só precisa de uma pessoa com o coração quebrantado para mudar o quadro da história. Na cruz foi Jesus. Uma única pessoa se ofertou para a humanidade. Quando Deus chama Abrão, Deus está dizendo o seguinte: eu não dependo de todo mundo, não. Quem sabe você é o Abrão da sua família para mudar a história da sua família. É só uma pessoa que Deus precisa. Não precisa converter todo mundo de uma vez, não. Mas precisa de uma pessoa quebrantada na direção de Deus para que a história da sua família possa mudar. Uma pessoa só. É só um coração quebrantado que Deus precisa. Não precisa de muita coisa, não. A gente acha que Deus precisa assim, tipo assim, 15 crentes. Não, um crente inflamado de verdade pelo poder do Espírito Santo de Deus, Deus muda a história daquela família. Uma segunda coisa que eu aprendo com você: farei de ti uma grande nação. Deus vê o fim, onde você nem sabe como será o começo. Quando Deus te chama, Ele te chama já sabendo do fim, quando você nem mesmo sabe como é que caminha com Ele. Você só precisa confiar em Deus. Você não está vendo o caminho, não, mas Ele já sabe até o final das coisas como vai ser. Quando Deus te convida para algo, Ele não te conta, mas não significa que Ele não sabe o que vai acontecer. Um terceiro ponto, que o tempo está acabando. A grandeza de Deus se revela naqueles que obedecem mesmo sem entender o final. Olha aqui para mim: se propõe a obedecer a Deus. Tem um texto em 1 Samuel que fala: obedecer a Deus é melhor do que o sacrifício de animais, melhor do que sacrificar. E por último, ele fala o seguinte: engrandecerei o seu nome, farei de você uma grande nação e o abençoarei. A bênção aqui de Deus não depende do lugar, e sim da aliança com Deus. Meu tempo está acabando, eu vou adiantar. Uma segunda coisa que eu aprendo sobre abençoareis é que quem anda no chamado não caminha às próprias custas, porque Deus cuida. Ah, você não entendeu mesmo, não. Você não está nem no culto, eu acho. Vou repetir de novo, você vai dar uma glória a Deus. Quem anda no chamado de Deus não caminha às próprias custas, porque Deus sustenta. Deus sustenta os seus. Aqueles que permanecem fiéis em Deus, Deus sustenta. Eu não tenho que me preocupar com nada. Eu tenho que me preocupar em obedecer à vontade de Deus, porque eu sei que Ele me sustenta. Um terceiro ponto que eu aprendo dentro desse ponto, abençoareis, é que, olha aqui, isso aqui para mim é um dos mais importantes. As coisas que vêm de Deus
sempre, quando, irmãos? Sempre traz paz ao nosso coração. Se não trouxe paz ao seu coração, não é de Deus, é sua vontade, é o seu achismo, é o seu desejo, porque as coisas de Deus traz paz em nosso coração, é o abençoar. Aí o texto fala assim: engrandecerei o teu nome. Olha aqui para mim, o que isso significa, o que a gente aprende sobre engrandecerei o teu nome? É que Deus promove quem não se autopromove. Quem se autopromove, Deus abate. Quem acha que é bom, Deus mostra: não é bom não, Zé. Eu vou te levar para o pó, para você perceber que você depende de mim. Mas quem não se exalta, diz a palavra de Deus que Deus exalta essa pessoa. Agora quem se exalta, Deus humilha. Quando a gente acha que a gente é autossuficiente, Deus mostra: não, você não é autossuficiente. Sabe um dos caras que eu pensei que nunca quebraria no Brasil? Eike Batista. O que é que Deus permitiu que acontecesse? Porque se não é vontade de Deus, é o quê? Permissão de Deus. Eike quebrou. E agora está tentando reconstruir de novo. Você viu que está com uma plantação de cana de mais de 2 metros de altura? Eu sei que tem muitas coisas que não é vontade de Deus, mas é permissão de Deus, é vontade permissiva de Deus. Para qual objetivo? Para nos quebrar. Deus, ele promove, irmãos, quem se humilha. Deus, ele exalta aquele que se humilha. E quando eu falo humilhar, não é andar de cabeça baixa, feito uma lagartixa tonta, não é isso não. É não se exaltar, é não se colocar acima de Deus, é se colocar debaixo do lugar mais alto que a gente tem que ir, aos pés de Jesus. Pronto, você entendeu. O que é não se exaltar? É entender que o lugar mais alto que eu posso ir é aos pés de Jesus. Pronto, aí já fechei com chave de ouro. Agora quem se sobressai, Deus abate. Deus, ele abate essa pessoa. Me dá uma prova bíblica. Mas Sansão não é uma prova bíblica sobre isso. Engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Agora, por último, quem recebe de Deus sempre vai se tornar um canal, nunca um fim em si mesmo. Nunca. Quem recebe uma direção de Deus, uma bênção de Deus, nunca é o final, ele se torna um canal. Olha aqui, você foi chamado para abençoar pessoas. Foi chamado. Se você é empresário, você abençoa pessoas. Você ajuda, sustenta a casa de alguém. Alguma família é sustentada pelas suas mãos, pelo emprego que você fez, você deu oportunidade. Quando Deus nos chama, ele fala para a gente ser uma bênção. Para qual objetivo? Para que a gente possa ser um canal e não um fim em nós mesmos. Não um fim na gente. A minha vida, a sua vida tem que abençoar pessoas. Você tem que fazer alguma coisa para que a sua vida possa ser um canal de bênção para alguém. Alguém tem que olhar para você e falar assim: cara, muito obrigado pela sua existência. Alguém tem que dizer para você assim: nossa, você, cara, é de Deus, você é a mulher de Deus. Alguém tem que olhar para você e falar assim: cara, de Deus a sua vida. Não pode ser assim: nossa, que cara insuportável, mulher insuportável, antipático, chato, enfadonho, mesquinho. Inclusive, se Deus te deu algumas administrações sobre a sua vida, porque não é seu, você não leva depois que você morre. Então, é Deus permitindo você administrar. É para um objetivo só: abençoar pessoas. Guarda isso no seu coração. Se um dia Deus te der posses e propriedades, não é para um fim em si mesmo, é para que você seja um canal para abençoar pessoas. E detalhe, é muito melhor ser o abençoador que doa, que dá, do que aquele que pede, do que aquele que precisa. Então, aprove ao Senhor sobre a sua vida. Tomara a Deus que você seja uma pessoa que abençoa, seja canal e não que precisa. Não que precisa. Tomara que Deus prospere a sua vida financeiramente mesmo, emocionalmente falando, para que você seja um canal de abençoar outras vidas. E olha aqui, se Deus tem te abençoado e você está retendo como um fim em si mesmo, Deus te toma também. Ah, eu não concordo. Vou te mostrar biblicamente falando. Jó, o homem mais próximo do Oriente. Deus falou o seguinte: não, vou te mostrar como é que funcionam as coisas. Pode tocar nele. Aí no final, se você lembra, capítulo 38, 42, o texto fala que a sorte de Jó mudou quando Jó orou pelos seus amigos.
Ele abençoou os amigos dele de alguma forma. E por último, a maior riqueza não é o que você tem, mas o que você gera no outro. A maior riqueza não é o que você tem financeiramente falando, mas o que você gera na vida das pessoas. Você pode dar um glória a Deus aí? Então, a explicação do texto está aí. O Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, e vá à terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Sabe o que eu fico encantado com a Bíblia? É que 3 versículos, cara, fala demais com a gente. 3 versículos, você aprende uma riqueza de coisas. O diferencial da palavra de Deus é que a gente pode ler as mesmas coisas que diz a palavra dele, que isso aqui se renova. A gente tira outro conteúdo daqui. Deixa eu dizer para você uma coisa importante. Ouve a voz de Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Aprende a ouvir a voz de Deus. A gente fica querendo ouvir a voz das pessoas. A gente pede conselho às pessoas. A gente pede aprovação das pessoas. E às vezes a gente não tem coragem de entrar no nosso quarto, fechar a porta e falar: Deus, o que o Senhor acha? O que o Senhor pensa? O que o Senhor quer para mim? Mas a gente gasta energia ligando para os outros. Ô fulano, o que você acha? Você acha que vale a pena? Você aprova ou não aprova? E aí eu estou confiando no desejo do outro, na vontade do outro, mas nem sei se o outro quer o bem para mim. Nem sei se o outro está desejando o bem para mim, porque pode ser uma oportunidade que pela influência do outro eu perco. E a gente é mestre em fazer isso, em pedir e confiar na opinião das pessoas. Mas a gente esquece que a resposta vem do secreto. A gente esquece que a melhor resposta que vem é de Deus. A gente esquece que a melhor resposta que tem é quando a gente dobra os nossos joelhos no quarto e fala: Deus, fala comigo, me mostra, me dá uma direção. Queria orar com você sobre isso nessa noite. Você foi abençoado? Vamos orar? Pai, eu estou aqui com o teu povo. Esse povo não é meu, esse povo é do Senhor. E nós queremos falar algo muito importante para o Senhor. Quando o Senhor nos chamar, quando o Senhor nos vocacionar, nos dê a direção e nos faz aprender a confiar em Ti. Eu sei que para caminhar contigo, eu tenho que abrir mão da minha parentela às vezes, eu tenho que abrir mão da minha terra às vezes, eu tenho que abrir mão da confiança que eu estabeleci, que eu criei nos marcos e nas raízes fundamentadas em mim. Mas por favor, não desiste de nós, nos vocaciona e nos orienta para a direção que o Senhor quer para as nossas vidas, em